Você já se perguntou por quê, mesmo acreditando em Deus, tantas vezes se sente cansado, derrotado, como se estivesse sempre começando do zero? Já percebeu como o coração aprende a sobreviver, mas esquece como é viver na promessa? Existe uma verdade silenciosa que quase ninguém ousa encarar. Antes de qualquer batalha visível, já existe uma vitória invisível. E ela não depende do que você sente, nem do que o mundo diz a seu respeito. Muitas pessoas caminham com o peso da derrota não porque perderam, mas porque esqueceram quem são. O mundo grita medo, escassez, fracasso e comparação. O céu, porém, fala em identidade, filiação e herança. A dor que você carrega não é negada aqui, ela é atravessada. A cruz não foi o fim da história, foi o lugar onde a vitória foi selada. A ressurreição não foi um consolo tardio, foi a confirmação de que Deus não perde batalhas. Existe um combate acontecendo agora dentro de você. Não é contra pessoas, contas ou diagnósticos. É um combate pela consciência espiritual. Quem você escuta quando tudo aperta? A voz do medo ou a voz da promessa? O Filho de Deus não veio ensinar você a sobreviver espiritualmente, veio ensinar você a vencer. E vencer começa quando o coração se abre para ouvir a verdade de Deus, não a narrativa da ansiedade, da culpa ou do passado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo que precisa ser lembrado. Para entender essa vitória, precisamos voltar à origem. Precisamos voltar ao nome que muda todas as coisas. No nome que está acima de todo nome, existe um nome que não pode ser reduzido a som, sílaba ou expressão religiosa repetida por hábito. É um nome que carrega presença real, autoridade espiritual e identidade restaurada. O nome de Jesus não atua como um amuleto, nem como uma palavra de efeito emocional. Ele age porque é vivo. Ele transforma porque revela quem Deus é e quem você é diante dele. Quando a igreja proclama que Deus concedeu a Jesus o nome que está acima de todo nome, ela afirma algo profundo. Nesse nome está concentrada toda a obra da redenção, toda a vitória da cruz e toda a força da ressurreição. Muitos pronunciam o nome de Jesus, mas poucos permitem que esse nome reordene a própria vida. Porque dizer Jesus com fé não é apenas falar, é reconhecer senhorio. É aceitar que existe uma verdade maior do que a sua dor, uma autoridade maior do que o seu medo e uma promessa maior do que o seu passado. Quando São Paulo escreve que diante desse nome todo joelho se dobra, ele não está falando apenas de um futuro escatológico. Ele fala do agora. O joelho do orgulho, da culpa, da ansiedade e da autossuficiência começa a se dobrar quando o coração reconhece quem governa. Santo Agostinho enxergou isso com clareza quando confessou que o coração humano vive inquieto enquanto não repousa em Deus. Essa inquietação que muitos carregam não vem da falta de soluções, mas da falta de identidade espiritual. A alma que não sabe a quem pertence vive tentando se justificar, se defender e se provar. A alma que se sabe pertencente descansa, mesmo em meio à luta. A vitória do cristão não começa quando o problema desaparece. Começa quando a identidade é restaurada. O nome de Jesus não elimina automaticamente as dificuldades, mas muda completamente o lugar de onde você enfrenta cada uma delas. Quando você se move a partir desse nome, a realidade não te define mais. Você passa a interpretar a própria história à luz da cruz e da ressurreição. Isso muda tudo. A fé deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma posição interior. A oração deixa de ser fuga e se torna alinhamento. A esperança deixa de ser frágil e se torna firme. Existe um engano silencioso que aprisiona muitos cristãos. Eles acreditam em Jesus, mas vivem como se ainda precisassem conquistar uma vitória que já foi entregue. Vivem como se ainda estivessem tentando merecer algo que já foi dado por graça. Quando você compreende o peso espiritual do nome de Jesus, essa lógica cai por terra. Você não luta para ser aceito. Você luta porque já foi aceito. Você não resiste para provar valor. Você resiste porque já tem valor. Pronunciar o nome de Jesus com consciência é permitir que ele reorganize pensamentos, cure memórias e silencie acusações internas. A neurociência hoje confirma algo que a fé sempre ensinou. Pensamentos repetidos constroem trilhas internas. A oração centrada na verdade de Cristo reconstrói essas trilhas. Ela reeduca a mente e fortalece o coração. Não é misticismo vazio. É encontro real com a verdade que liberta. Quando você vive desconectado dessa identidade, até a promessa pesa. Quando você vive consciente dela, até a luta ganha propósito. E talvez agora a pergunta não seja se Deus é poderoso,
Isso você já sabe. A pergunta é mais incômoda e mais necessária. Se a vitória já foi conquistada no nome de Jesus, por que tantos ainda vivem como prisioneiros? Existe um território silencioso onde muitas vidas espirituais ficam estagnadas. Não é o lugar da incredulidade aberta, nem o da fé madura. É o espaço entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que o coração consegue sustentar. Nesse intervalo acontece o combate mais decisivo da existência cristã. Não é um confronto externo, visível, mensurável. É interior. É ali que o desânimo começa a negociar verdades, que a culpa se disfarça de humildade e que o medo passa a se apresentar como prudência. Deus não falha em suas promessas. O que frequentemente falha é a leitura que fazemos do tempo e do processo. A espera não é castigo, é formação. Deus não apenas entrega vitórias, Ele forma vencedores. Enquanto a promessa amadurece, o coração é trabalhado. Intenções são purificadas. Dependências emocionais são reveladas. Falsas seguranças são desmontadas. O inimigo entende isso muito bem. Ele não precisa destruir a promessa. Basta confundir a consciência. Basta fazer você interpretar o silêncio de Deus como ausência e a demora como abandono. É nesse ponto que muitos começam a se auto-sabotar espiritualmente. Passam a repetir pensamentos que corroem a esperança. Revisitam culpas antigas como se ainda definissem quem são. Antecipam derrotas que nunca aconteceram. A Escritura é clara quando afirma que nossa luta não é contra carne e sangue. O combate real acontece na mente, na memória e na interpretação da própria história. A psicologia moderna confirma aquilo que a fé sempre ensinou. Pensamentos recorrentes moldam estados emocionais, decisões e comportamentos. Aquilo que você alimenta interiormente se transforma em atmosfera espiritual. A oração entra aqui não como fuga da realidade, mas como reordenação da realidade. Orar não é negar a dor, é impedir que ela se torne identidade. Quando a mente se submete à verdade de Deus, ciclos mentais adoecidos começam a ser interrompidos. A vigilância espiritual nasce dessa lucidez. Não se trata de paranoia religiosa, mas de discernimento. Nem todo pensamento que surge merece ser acolhido. Nem toda emoção precisa ser obedecida. São Miguel Arcanjo se torna, nesse combate, um ícone luminoso. Ele não argumenta com a mentira. Ele a confronta com uma pergunta que desarma todo engano. Quem é como Deus? Essa pergunta corta o orgulho disfarçado de autodepreciação, a acusação travestida de consciência e o medo que se veste de prudência. Onde essa verdade é proclamada, a mentira perde terreno. São Bento reforça essa autoridade espiritual ao lembrar que a cruz não é sinal de fraqueza, mas de governo. Onde a cruz é assumida com fé, o caos se desorganiza. Deus não chama você apenas para resistir aos ataques. Ele chama você para atravessar esse combate com maturidade espiritual. Resistir sem discernimento cansa. Discernir sem oração enfraquece. A fé viva integra os dois. É assim que o coração deixa de apenas sobreviver espiritualmente e começa a se posicionar. Porque existe algo além da resistência. Existe a posse. Deus não apenas sustenta você na luta, Ele prepara você para ocupar o lugar que a promessa já reservou. E esse movimento exige algo profundo. Não basta aguentar, é preciso alinhar o coração. Porque entre a promessa e a posse, o combate não é pelo que você terá, é por quem você se tornará. Existe um equívoco espiritual que paralisa muitas pessoas de fé. Elas acreditam que tomar posse da promessa é apenas esperar que Deus faça algo no tempo certo, enquanto a vida segue desorganizada por dentro. Mas esperar, no sentido bíblico, nunca foi passividade. Esperar é alinhar. Tomar posse não é cruzar os braços diante do céu. É ajustar o coração para que ele consiga sustentar aquilo que Deus já decidiu entregar. Deus não deposita vitórias em corações desalinhados, não por punição, mas por misericórdia. Aquilo que chega antes do tempo interior se transforma em peso. Por isso, a maturidade espiritual começa quando a fé deixa de ser apenas expectativa emocional e se torna decisão concreta. Alinhar o coração é permitir que a vontade de Deus ocupe o centro, mesmo quando isso exige silêncio, renúncia e obediência. São José é o grande mestre desse alinhamento. Ele não aparece com longos discursos, nem com sinais espetaculares. Ele aparece obedecendo, silencioso, atento, fiel. José ensina que a vitória começa quando a alma aprende a escutar mais do que falar, a confiar mais do que controlar. O coração alinhado não precisa entender tudo para obedecer.
Ele confia em quem conduz. São Josemaria, escrivá, aprofunda essa verdade ao mostrar que a santidade acontece na vida comum. Não é preciso esperar uma mudança radical de cenário para tomar posse da vitória. Ela começa quando o cotidiano é oferecido a Deus. Quando o trabalho, as decisões, os relacionamentos e até os limites são colocados sob o senhorio de Cristo. A fé amadurece quando deixa de depender de picos emocionais e passa a se sustentar em escolhas diárias. O coração desalinhado ora pedindo mudança externa. O coração alinhado ora pedindo transformação interior. E isso muda completamente a experiência da fé. A oração se torna perseverante, não porque tudo melhora rapidamente, mas porque o coração encontra um eixo. Os sacramentos deixam de ser ritos ocasionais e passam a ser fonte real de graça. A confissão cura a raiz, não apenas o sintoma. A Eucaristia fortalece a alma para viver aquilo que ainda não se vê. Maria expressa esse alinhamento de forma perfeita quando diz: faça-se. Não é resignação, é confiança ativa, é a entrega de quem sabe que Deus é fiel à sua palavra. Quando o coração se alinha dessa forma, a fé deixa de ser reação e se torna posição. Você não reage mais à vida apenas com medo ou expectativa. Você responde com discernimento, serenidade e firmeza. Tomar posse da vitória é isso. Não negar a realidade, mas ordená-la segundo a vontade de Deus. Não forçar o tempo, mas preparar o interior. Porque quando o coração se alinha, algo muda profundamente. A ansiedade perde força, a pressa se aquieta, a fé amadurece. E esse alinhamento gera um sinal claro e inconfundível. Quando o coração se alinha, o céu responde com paz. Existe um sinal que não pode ser falsificado, não pode ser fabricado por esforço humano e não depende das circunstâncias externas. É a paz. Não a ausência de problemas, não o alívio momentâneo, mas aquela paz profunda que permanece mesmo quando a realidade ainda exige enfrentamento. Essa paz não vem depois da vitória. Ela é a confirmação de que a vitória já foi estabelecida no lugar certo, no interior da alma. Quando Deus vence uma batalha, o primeiro território que ele ocupa não é o cenário externo, é o coração. A paz verdadeira nasce desse governo interior. Ela não grita, não se impõe, não tenta convencer. Ela simplesmente permanece. É por isso que tantas pessoas se confundem. Esperam sentir paz apenas quando tudo se resolve. Mas no caminho de Deus, a ordem é outra. A paz vem primeiro para sustentar o que ainda será atravessado. Essa paz não elimina a luta, mas muda completamente a forma de vivê-la. O coração já não reage com desespero. A mente já não corre em círculos. A alma aprende a respirar dentro da providência. É aqui que a fé amadurece. Quando você percebe que não precisa controlar tudo para descansar, que não precisa entender tudo para confiar, que não precisa ver tudo para seguir. São Francisco de Assis viveu essa paz de maneira radical. Ele não a encontrou quando tudo estava organizado, confortável ou seguro. Ele a encontrou quando decidiu confiar inteiramente. A paz franciscana não nasce da ausência de riscos, nasce da entrega total. Quem se abandona em Deus deixa de lutar contra o que não pode controlar e começa a caminhar com o que foi confiado. Nossa Senhora ocupa um lugar central nesse mistério. Sob o manto dela, a paz não é sentimentalismo, é proteção silenciosa. Maria guardava no coração aquilo que ainda não compreendia, mas nunca deixou de confiar. Ela ensina que a paz não é passividade, é fidelidade. É permanecer firme mesmo quando o caminho não se revela inteiro. É saber que Deus age mesmo quando o céu parece calado. Essa paz confirma algo essencial. A vitória não significa que você não será mais testado. Significa que você não será mais dominado pelo medo. A filiação se torna consciência viva. Você deixa de se relacionar com Deus como alguém que precisa provar algo e passa a viver como filho que confia. Isso muda o ritmo da alma. O corpo desacelera. A mente silencia. O espírito repousa. A neurociência observa que estados de paz profunda reorganizam o sistema interno, reduzem o estado de alerta constante e restauram a capacidade de presença. A fé já sabia disso. Quando o coração confia, o corpo acompanha. Quando a alma descansa em Deus, até as feridas começam a cicatrizar de forma diferente. Não porque tudo desaparece, mas porque tudo encontra um lugar ordenado. A paz que vem de Deus não pede explicações. Ela não discute com a dor, não negocia com o medo.
Ela se estabelece como uma certeza serena. É o sinal de que você não caminha sozinho. É a confirmação silenciosa de que a vitória já foi concedida no lugar mais importante. E quando essa paz se instala, algo se encerra dentro de você. A necessidade de lutar contra tudo, a urgência de provar valor, o cansaço de carregar o mundo nas próprias mãos. A alma aprende a descansar em Deus. E esse descanso não é fuga, é comunhão. É ali que a vitória se confirma. Não no barulho das conquistas, mas no silêncio onde o coração finalmente encontra o seu lugar. Senhor, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que ainda pesa no meu coração. Coloco as lutas que não aparecem, os medos que eu escondo, as batalhas que só Tu conheces. Eu reconheço que muitas vezes caminhei como quem ainda precisava conquistar o que Tu já me deste. Hoje eu paro. Eu me recolho. Eu me lembro. Eu não sou definido pelas minhas quedas, nem pelas minhas demoras, nem pelas feridas que ainda doem. Eu sou definido pela Tua cruz e pela Tua ressurreição. Em Ti, a vitória não é promessa distante, é realidade viva. Ensina-me a viver a partir dela. Purifica meus pensamentos quando eles se afastam da verdade. Silencia as vozes interiores que me acusam, me apressam ou me fazem duvidar do Teu amor. Dá-me um coração alinhado com a Tua vontade, mesmo quando eu não compreendo o caminho. Que eu aprenda a confiar mais do que controlar, a obedecer mais do que questionar, a descansar mais do que lutar sozinho. Entrega-me a paz que vem de Ti, não a paz frágil que depende das circunstâncias, mas a paz que sustenta no meio delas. Que essa paz governe minhas decisões, meus relacionamentos e meu modo de atravessar os dias. Que eu não caminhe mais movido pelo medo, mas pela consciência de que sou Teu. Sob o manto da Mãe, ensina-me a guardar no coração aquilo que ainda não se revela por completo. Com a proteção dos Teus anjos, fortalece-me na batalha invisível. Que São Miguel defenda minha mente na verdade. Que São José me ensine o silêncio confiante. Que os santos me recordem que a vitória floresce na fidelidade cotidiana. Hoje, Senhor, eu Te entrego meu passado, meu presente e meu futuro. Eu renuncio à postura de derrota e assumo a identidade de filho. Não porque tudo está resolvido, mas porque Tu és fiel. Ajuda-me a viver, pensar, decidir e amar como quem já venceu em Teu nome. Que o meu coração permaneça em Ti, que o meu descanso esteja em Ti, que a minha vida proclame, mesmo no silêncio, que a vitória já foi concedida. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.